Olá, pessoal! Retornando às nossas aulas de língua portuguesa, vamos estudar no caderno de práticas pedagógicas, volume 4, alguns descritores. Então, vocês depois de vermos esses descritores, a explicação dos mesmos, vocês vão resolver o exercício que está no formulário, conforme o link que eu vou mandar para vocês. O nosso primeiro descritor é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Para isso, nós precisamos observar a nossa língua portuguesa e ver que ela pode ser usada para diferentes formas de comunicação. Isso dependendo dos diversos contextos ou das diversas situações em que aquela língua é empregada e também dos variados interlocutores que estão presentes naquele ato comunicativo. A gente poderia dizer das pessoas que falam naquele ato de comunicação. Dessa forma, nós podemos então afirmar que todas as línguas passam por um processo de variação, ou seja, nenhuma língua a gente pode dizer assim que ela é imutável. Ela muda, ela vai variar com o tempo. Ou seja, apesar dos falantes de um determinado lugar utilizarem o mesmo idioma, esse uso se modifica no processo de interação social. Nós não falamos igual as pessoas da região sul do nosso país, mesmo nós falando a mesma língua portuguesa, mas nós falamos de maneira diferente, usamos expressões diferentes e também tem a questão do tempo. Algumas pessoas no passado falavam palavras que hoje nós não utilizamos mais no nosso contexto de comunicação. Cada um desses modos de falar recebe o nome de variedade linguística. E essa variedade ou variação linguística, ela está condicionada a múltiplos fatores. Ou seja, ela pode ser produzida por múltiplos fatores, vários fatores, como por exemplo, a localização geográfica, foi o que eu já falei, pessoas do nosso país, regiões diferentes, falamos de maneira diferente, usamos expressões diferentes. As classes sociais, né? As pessoas que têm um nível social mais elevado do que outra. Vem também a questão dos graus de escolarização. Pessoa que tem mais tempos de estudo do que outras vão desenvolver um linguajar diferente. Também vai ter a questão desse distanciamento histórico-temporal, que a gente já falou aqui. Palavras, termos que eram usados no passado, que nos dias atuais não se usam mais. A questão das profissões, o linguajar técnico de cada profissão, o acesso às tecnologias de informação. Vocês conhecem que cada tecnologia ela vai ter os seus termos próprios, faz parte daquele modo de informação através das tecnologias de informação, né? Então, os usos também escritos e os usos falados da língua. Nós temos uma forma de falar que é permitida no dia a dia, a linguagem chamada coloquial, a linguagem popular, ou nós podemos dizer a linguagem não culta, em que o importante é a comunicação. Você pode se expressar à vontade, desde que você seja entendido, compreendido. Mas também há o meio que nós chamamos, o uso escrito, que é a nossa língua padrão, em que você tem que observar a forma correta de utilizar aquela variação linguística. Então, quando nós falamos de variação linguística, nós temos que pensar no contexto comunicativo. Também não podemos chamar de errado a forma que algumas pessoas se pronunciam em determinadas situações. Porque se nós considerarmos, por exemplo, um agricultor que ele diz paia de milho,
e você julga que ele está falando errado, você está usando aí o preconceito linguístico. Por quê? Porque o agricultor ele está falando da maneira que lhe é própria. Ele é uma pessoa que não tem escolarização, que não estudou. Então, no contexto dele, ali está adequado ao contexto dele, é a situação que ele vivencia, é a forma como ele se comunica. Mas para você que é estudante, que já está aprendendo a usar a norma culta, então espera-se de você que você utilize a língua no seu contexto de fala escrito da maneira adequada à norma culta. Então, aí está esse descritor para você identificar as marcas linguísticas que vão evidenciar o locutor e o interlocutor de um texto. Vai depender do contexto de comunicação. Nosso segundo descritor é diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Então, observe que toda produção verbal apresenta um tema que está relacionado ao assunto principal que é abordado no texto. Assim, ao desenvolver o tema, o texto apresenta diversas informações, composta por informações que são chamadas de informações principais e informações que são secundárias. As informações principais, como é que você pode identificar as informações principais? São aquelas que compõem o tema central do texto. São aquelas que são responsáveis pela compreensão da mensagem que está sendo transmitida, ou seja, são as informações mais importantes, elas são essenciais para a compreensão do texto. Já as informações chamadas secundárias são aquelas que, embora estejam relacionadas ao tema, ou seja, estão relacionadas àquele texto que está sendo trabalhado, elas não são essenciais, não são as mais importantes e, portanto, elas não comprometem a compreensão do assunto. Então, você precisa diferenciar esses tipos de informações em um texto. Isso é uma habilidade que você deve desenvolver para compreender de forma adequada o tema e o propósito comunicativo de um texto. Então, que você observe no texto quais de fato são as informações principais que estão relacionadas ao tema do texto e quais são as secundárias. As secundárias são aquelas que não comprometem muito a compreensão do texto, viu? Então, vamos observar quais são as informações principais daquele texto e quais são as secundárias. O outro descritor é como estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Então, vamos observar o seguinte: a coerência é a lógica entre as ideias de um texto. Quando eu digo que um texto é coerente, é quando existe lógica entre as ideias que você coloca no texto. Assim, nós podemos afirmar que as informações presentes no texto estão interligadas entre si com o objetivo de levar o leitor a compreender a mensagem que está sendo apresentada no texto. Então, essas informações, pessoal, elas se relacionam de diferentes maneiras, como, por exemplo aí a relação causa-consequência. O que é que ela vai identificar? Ela vai identificar um fato que gera consequências ou vice-versa. Ou seja, no texto vai aparecer algo que vai gerar uma consequência. A gente diz um fato, um acontecimento que vai gerar consequência. Então, você tem que identificar no texto qual foi aquele fato, aquele acontecimento que gerou uma consequência. Por isso é importante que você seja capaz de identificar o motivo pelo qual os fatos são apresentados no texto. Ou seja, você deve ser capaz de estabelecer relações entre as diversas partes que compõem um texto, averiguando as relações de causa e efeito, problema e solução, entre outros. Por exemplo, o que aconteceu no texto que produziu um efeito ou que
um fato que promoveu uma consequência, ou que problema foi apresentado que gera uma solução. Então, esse descritor aí, ele trabalha isso, viu? Vocês vão observar no texto essa relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Bem, pessoal, então agora vocês vão resolver o exercício que está no formulário do Google. Esse link que vou apresentar para vocês aí abaixo, em seguida, após esse vídeo, tá bom? Então resolvam, tentem resolver direitinho, observando aí o que nós estudamos sobre esses descritores. Espero que todos tenham compreendido e que possam fazer um bom exercício. Bons estudos para vocês. Muito obrigada!